Olá! Vamos iniciar a primeira videoaula do módulo 4, Gêneros de Textos Acadêmicos, do curso Leitura e Produção do Texto Acadêmico. Nessa videoaula, discutiremos o resumo acadêmico e seu processo de elaboração. Frequentemente, os professores solicitam que os estudantes elaborem resumos de algum texto, a fim de aprofundar a compreensão de uma temática em discussão. Nessas ocasiões, normalmente a pergunta mais frequente é: como é para fazer o resumo? Isso ocorre porque não existe uma norma padrão sobre como elaborar um resumo acadêmico, razão pela qual apresentaremos apenas algumas sugestões que poderão ser úteis. Todavia, quando um docente lhe solicitar um resumo, assegure-se do que realmente ele deseja que seja abordado no texto. O que é o resumo? Trata-se, na verdade, de um gênero textual que sintetiza as ideias apresentadas em outro texto e aplicado a vários gêneros. Temos basicamente 4 tipos principais de resumos: o resumo para a divulgação de uma obra, o resumo de um artigo científico, o resumo de uma dissertação ou tese, o resumo acadêmico ou um texto para estudo. Nessa videoaula, focaremos nossa atenção nesse último tipo de resumo, que é o resumo acadêmico. De acordo com José Fiorin, o resumo acadêmico é a condensação fiel das ideias ou dos fatos contidos no texto. Trata-se da redução de um texto às suas ideias básicas, sem repetições, exemplos, citações, declarações, introduções e passagens estilísticas ou definições. O resumo reduz o texto ao seu esqueleto, considerando-se as partes essenciais do texto, a progressão em que elas são apresentadas, a relação estabelecida no texto para cada uma dessas partes. Dessa maneira, o resumo deve sempre exprimir de forma objetiva, com as próprias palavras, o que é essencial no texto. Por isso, no resumo não cabem comentários ou julgamentos sobre o conteúdo. Ademais, reproduzir literalmente as frases do texto significa que não houve compreensão do que foi dito, de forma que colagens do texto original não são resumos tampouco. Quais são as fases da produção e elaboração de um resumo acadêmico? Primeiro, identifique o plano geral da obra no sumário, no caso de livros, ou nas monografias, dissertações e teses, ou por meio de uma leitura dos títulos e subtítulos no caso de artigos. Segundo, localize a ideia central do texto e o objetivo do autor. Normalmente essa informação está presente na introdução do texto. Terceiro, identifique as partes principais do desenvolvimento do texto, as provas, os exemplos, ilustrações, dados apresentados. E por fim, quarto, identifique as conclusões apresentadas. Para elaborar um bom resumo acadêmico de um texto, preste atenção a algumas dicas. Leia o texto do início ao fim, respondendo à pergunta: do que trata esse texto? Leia pela segunda vez, sublinhe termos difíceis e atente às costuras dos parágrafos ou os elementos de coesão e coerência textuais. A seguir, organize as ideias que são apresentadas no texto, dê a redação final com as suas próprias palavras, ligando as ideias na ordem que o texto as apresenta e estabelecendo uma relação entre elas. Fique atento para os fatores de textualidade na elaboração do resumo, como a coesão, a coerência, informatividade, situacionalidade, intertextualidade, intencionalidade e aceitabilidade. Reveja tais conceitos que foram amplamente discutidos no módulo 2 deste curso. Qual é a estrutura da apresentação de um resumo? Hartmann e Santa Rosa apontam que não existe uma estrutura padrão. Todavia, é importante adequá-lo à formatação na norma BNT para a apresentação de trabalhos acadêmicos, discutidos no módulo 3. Não é preciso que as ideias apareçam na mesma ordem do texto original. O ideal é ter uma boa compreensão do todo, e bem como o pensamento do autor, a fim de ajudá-lo a reproduzi-lo fielmente nas suas próprias palavras. Lembre-se que um bom resumo não apresenta cópia de trechos ou frases do texto original. Antes, expressa nas suas palavras as ideias do autor. Nesse sentido, as informações secundárias são descartadas, tais como os exemplos fornecidos pelo autor ou narrativas utilizadas para ilustrar o ponto de vista.
É importante observar que o resumo deve fazer referência ao texto original. Também, ao longo do resumo acadêmico, é interessante fazer menção ao autor, utilizando expressões como segundo o autor, para o autor ou na perspectiva dele, entre outras. Também atribua ao autor as suas declarações inseridas no texto original por meio de formas verbais, tais como o autor explica que, esclarece, contesta, interroga, conclui, sempre de acordo com a pertinência do contexto. Dessa maneira, nós tornamos o resumo mais fiel ao texto original e, consequentemente, mais acessível para o leitor. Em síntese, podemos dizer que o resumo acadêmico trata-se da redução de um texto às suas ideias básicas, nas suas próprias palavras, sem repetições, exemplos, citações, declarações, passagens estilísticas, etc. Portanto, para a elaboração de um bom resumo, é importante ler o texto atentamente, grifar as principais ideias do autor, identificar a tese defendida e seus argumentos, observar as relações estabelecidas e, não menos importante, considerar os fatores de textualidade que discutimos no módulo 2, especialmente a coerência e coesão. Sugiro que leia os textos indicados nas referências dessa videoaula e consulte-as sempre que tiver dúvida na elaboração de resumos acadêmicos. Até o nosso próximo encontro.